Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavrinha que se encontra no livro de Mateus 25, 14, que fala sobre os talentos, a parábola dos talentos. Jesus sempre usou parábolas para falar com o povo. E da maneira que ele olhava, fixava seus olhos diante de alguma coisa, ele tentava ajudar o povo de uma forma mais específica, mais fácil de entender. E hoje a palavra do Senhor também não é tão difícil assim. Hoje, inclusive, está até mais fácil de você compreender aquilo que Deus tem para você. Mas a parábola dos talentos, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que os antigos orientais, quando sentiam-se ameaçados, eles tinham o costume de guardar objetos preciosos debaixo da terra, para os manter em segurança. Naquele tempo, foi justamente o que fez um dos servos que recebeu um talento, que poderia equivaler, irmãos, ao salário de 20 anos de trabalho braçal, na parte mais dramática da parábola dos talentos. Quero dizer para os irmãos que hoje em dia falamos de talentos para se referir àquelas habilidades naturais de cada indivíduo, tais como afinação para cantar ou tocar um instrumento. Mas Jesus, na parábola dos talentos, ele apontava para a preciosíssima tarefa, irmãos, de anunciar a palavra, a graça e o amor de Deus, dada a todos aqueles que recebem Jesus como Salvador. Eu quero dizer para os irmãos que o trabalho na seara do Senhor está intimamente relacionada às habilidades potenciais que cada ser humano recebe do Criador. Mateus 25, 14 nos diz que, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se longe. Mas eu quero dizer para os irmãos que Jesus nos revela na parábola que a divisão dos talentos, ela segue uma proporcionalidade, irmãos, relativa à capacidade de cada indivíduo. Deu mais a quem mais tinha condições de desempenhá-los com maior desembaraço, que por consequência negociou mais e obteve um sucesso maior. Quer dizer para os irmãos que o servo que recebeu um pouco menos negociou 2 talentos e granjeou outros 2 talentos também. Mas repare que a recompensa foi a mesma para os 2. Mateus 25, 20 diz que então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te coloquei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem, está bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos que quantas vezes nós temos enterrado os nossos talentos? Quantas vezes você tem enterrado os teus talentos? Os talentos, irmãos, faziam referência ao poder que o Espírito Santo plantou em cada um de nós, na forma de dons, talentos e habilidades que são despertadas através da fé. O problema do servo infiel não foi a sua pouca capacidade, pois o Senhor distribuiu os seus talentos conforme a capacidade de cada homem. Jesus mostra que o que impediu que este servo lograsse êxito na sua jornada foi justamente o medo que o paralisava, pois achava que não tinha capacidade alguma de negociá-lo. E qual seria a diferença entre os 2 primeiros servos que tiveram uma performance melhor e este último servo que enterrou o seu talento? Quer dizer para os irmãos que as condições foram de igualdade, pois nenhum deles recebeu além de suas capacidades, sejam físicas, intelectuais ou espirituais. Não houve cobrança
performance quanto ativa por parte do Senhor das terras. Ocorre que os primeiros servos, irmãos, creram, não duvidaram que o seu Senhor conhecia a capacidade de cada um deles. E eles se lançaram no mundo a trabalhar os talentos recebidos do seu Senhor. Não ficaram esperando por uma infraestrutura, escritórios, cursos teóricos, meios de transporte, nada. Nem ficaram com pena de si mesmos, achando que não eram dignos, que eram ainda pecadores, que precisavam melhorar primeiro. Não, eles apenas encheram-se de uma linda esperança de fé e caminharam e realizaram onde havia pessoas, havia uma oportunidade de ganhar mais talentos. Mateus 25:16, e tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. E no mundo espiritual também é assim. São os que creem, que fazem acontecer. São aqueles tomados por uma santa e louca convicção de que podem alcançar milagres e que os alcançam. E não ficam mergulhados em culpas, em medos, em indignidades, em coisas ruins, em falta de habilidades. Mas há aqueles que estão sempre esperando um sinal, estão sempre esperando uma melhora que nunca chega. O medo de não dar certo, sempre alegando falta de conhecimento ou falta de tempo. Esses irmãos estão enterrando os seus talentos. Mateus 25:18, mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu quero dizer para os irmãos que o maior talento do crente é o dom do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O maior talento é você mesmo. O dom do Espírito Santo mora em você, mas você precisa ativá-lo pelo poder sobrenatural da fé. A capacidade, irmãos, é dada pelo próprio Senhor, mas precisa que você creia. Negociar os talentos não significa ficar esperando uma oportunidade de fazer grandes pregações em templos enormes e cheios de gente. Quer dizer para os irmãos que os seus dons são para serem exercidos no meio da sociedade em que vivemos, até onde for o seu alcance, e influenciando pacificamente o seu ambiente que se começa, ajudando, consolando o próximo, com bom testemunho, com boas palavras, com atitude de amor, deixando o Espírito Santo, irmãos, transparecer por meio de suas boas obras. Porque quando realmente se entende o Evangelho como o sentido real da vida, há uma alegria perene, transbordante, que nos faz andar em louvor a Deus e procurando louvá-lo em todas as situações cotidianas. Aí você pode estar na lida, no labor diário, mas ainda assim negociando com seus talentos, ganhando vidas para o seu Senhor, sejam eles colegas de trabalhos, amigos, familiares, companheiros de faculdade, companheiros de igreja, enfim, o maior talento é você mesmo, pois o dono dos talentos, o Espírito Santo, habita em você. Peça a Ele sabedoria, mas creia, é chegada a hora de sair para granjear ainda mais talentos. É tempo de despertar, irmãos. E se formos fiel com esses poucos talentos, certamente nos será dado tesouros eternos, guardados para o grande dia em que o Senhor nos revelará o nosso Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia e toma posse. Aleluias.